Olá, meu nome é Michele Coronetti Ferreira de Souza. Eu sou aluna de licenciatura em Letras pela Univesp, pelo Polo São Heliópolis. Estamos nos formando professores e professoras e a base do nosso conhecimento foi a leitura e a literatura. Os livros são uma base no aprendizado desde a tenra infância. Eles auxiliam não só na ampliação do conhecimento, mas também no entendimento de muitos pontos importantes para a formação de pessoas. A literatura clássica, quando lida por alunos do ensino médio, auxilia também no pensamento crítico e em vários outros contextos. Por exemplo, o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, vai levar ao aluno assuntos diversos de desigualdades, preconceitos, a história e a cultura regional. Um livro que, com o passar do tempo, continua sendo muito importante. Há também na leitura o estímulo ao aprimoramento da linguagem, expansão de vocabulário e interpretação textual. No passado, a leitura era um privilégio para poucos. Algumas classes sociais apenas tinham acesso. Hoje, isso mudou e o acesso é muito amplo. A partir do final do século XX, a matéria de literatura foi instituída e isso auxiliou bastante na formação dos nossos jovens. Olá, eu sou Sandra Costa Silva, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Letras pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Nosso trabalho tem como tema literatura de clássicos no ensino médio, o nosso trabalho visa encontrar formas envolventes que dialoguem com a realidade dos estudantes. É um conteúdo obrigatório, mas que, além disso, é uma ferramenta de formação intelectual e reflexiva, que promove o conhecimento nacional, cultural e que ajuda na formação de leitores conscientes, capazes de compreender o mundo de forma contextualizada com a sua realidade. A literatura de clássico, como, por exemplo, Dom Casmurro, por exemplo. A gente sabe que alguns alunos, é obrigatório, mas é uma coisa que eu não gosto, não quero fazer. Então, o nosso trabalho visa levar esse e outros clássicos de forma contextualizada com a realidade, para que ele consiga encontrar elementos que favoreçam nessa vontade de ler e de se transformar. Porque assim, a leitura, além de nos abrir horizontes, ela nos ajuda a transformar, a compreender o mundo de uma forma que condiz com a nossa realidade. A gente consegue compreender a nossa realidade contextualizada com o mundo. Olá, me chamo Geice da Costa Sarte, sou estudante de licenciatura em Letras pela Univesp, do Polo de Ribeira, interior de São Paulo. O nosso tema é o papel do professor no ensino de obras literárias. O ensino de leitura nas escolas vai muito além da simples leitura e análise técnica de textos. Ele envolve a construção de sentidos, o desenvolvimento da sensibilidade e a formação de gosto pela leitura. Neste contexto, o professor assume um papel essencial como mediador entre o aluno e a obra literária, promovendo contato reflexivo, criativo e afetivo com a literatura. Além disso, o professor deve criar estratégias pedagógicas que tornem o estudo das obras literárias envolvente e significativo. Outro aspecto importante do papel do professor é a valorização da literatura como arte de forma e conhecimento. Ao apresentar as obras com expressões culturais e estéticas, o docente contribui para os alunos que compreendam a literatura não apenas como obrigação escolar, mas como patrimônio simbólico que amplia a visão de mundo e enriquecimento de experiência humana. Importa destacar que o próprio professor precisa ser um leitor. A sua autoridade pedagógica
e literária não deve estar fundada unicamente na formação acadêmica, mas também na vivência, como prática constante, prazerosa e transformadora. Um professor que lê e compartilha suas leituras, que se emociona com os textos e debate suas interpretações com os alunos, se torna um exemplo concreto de leitor em ação, o que tem grande impacto na formação dos estudantes. Assim, o professor de literatura, antes de tudo, um formador de leitores e de sujeitos críticos, sensíveis e atuantes. Sua tarefa é nobre e complexa. Abrir caminhos entre as pessoas, entre os livros e as palavras, entre os livros e pessoas, entre o imaginário e a realidade. Olá, me chamo Andressa da Costa Sarte, sou estudante de licenciatura em Letras na Univesp. Sou do Polo de Ribeira, interior de São Paulo. O tema que estamos trabalhando é o papel do professor no ensino de obras literárias. O trabalho destaca a importância do professor como mediador no ensino de literatura, indo além da simples transmissão de conteúdo. O docente deve promover o encontro entre o aluno e a obra literária por meio de estratégias pedagógicas que estimulem a compreensão e a apreciação estética e a reflexão crítica. Para isso, é essencial contextualizar as obras dentro de seus movimentos literários e culturais, adaptando as abordagens à realidade dos alunos. Não se trata apenas de ensinar sobre a literatura, mas de ensinar com a literatura, utilizando-a como ferramenta para o desenvolvimento intelectual, emocional e social dos estudantes. A mediação do professor é crucial no processo, pois ele auxilia os alunos e desenvolvem as habilidades necessárias para a leitura analítica e interpretativa, como a identificação de temas, a construção de argumentos e a formulação de conclusão embasadas em evidências textuais. Além disso, a criação de um ambiente de diálogo interpretativo fortalece o pensamento crítico e a autonomia leitora. O professor assume um papel multidimensional como orientador, facilitador e leitor, influenciando diretamente a relação dos alunos com a literatura. A formação continuada e o uso de metodologias adequadas são fundamentais nesse processo. O objetivo final é despertar nos alunos um gosto pela leitura e a apreciação da literatura, tornando-a parte integrante das suas vidas. Em suma, o professor é um guia na jornada de descoberta do mundo literário, um mediador entre o texto e o leitor, e o incentivador da formação de leitores críticos e autônomos. Olá, meu nome é Priscila Ferreira Maciel Vieira e eu sou do Polo de Santa Branca. Hoje vou falar sobre duas obras muito importantes da literatura brasileira, Dom Casmurro, de Machado de Assis, e O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Elas são fundamentais porque fazem a gente refletir tanto sobre a nossa própria vida quanto sobre a sociedade. No livro do Dom Casmurro, conta a história de Bentinho, um homem que relembra o seu passado e o seu amor por Capitu, uma mulher com olhos de encanto e desconfiança. Movido pelo ciúme, ele acredita ter sido traído por ela, mas no livro nunca confirma se isso aconteceu ou se é fruto da imaginação dele. Esse mistério faz a gente pensar sobre como nossos sentimentos distorcem a realidade, mostrando temas como insegurança, ciúme e percepção. É um dos maiores romances psicológicos da nossa literatura. Já no Cortiço, retrata a vida de pessoas que vivem uma habitação coletiva, lidando com pobreza, preconceito e exploração. A obra mostra como o ambiente, as condições de vida e a sociedade moldam o comportamento das pessoas. Além disso, levanta reflexões sobre desigualdade social, racismo e ambição, temas que continuam super atuais no Brasil atualmente.
Esses clássicos são essenciais no ensino médio, porque ajudam os jovens a refletirem sobre quem somos, nossas relações e as questões sociais que ainda enfrentamos. Essas duas obras são consideradas pilares da literatura brasileira, cada uma à sua maneira. Literatura é uma ferramenta poderosa de transformação. Meu nome é Nayara, eu curso Letras na Univesp, no Polo de Caieiras. Eu vou apresentar duas obras que são clássicos da literatura brasileira. A obra Capitães da Areia, de Jorge Amado, publicada em 1937. Esse romance é um dos mais importantes da literatura brasileira e retrata com muita sensibilidade a vida de crianças e adolescentes marginalizados em Salvador, na Bahia. A história acompanha um grupo de meninos de rua, conhecido como Capitães da Areia, que vivem em um trapiche abandonado. Entre eles estão personagens marcantes como Pedro Bala, o líder corajoso, professor que sonha com um futuro diferente, e Dora, a única menina do grupo, que traz afeto e mudança para os meninos. A obra denuncia a desigualdade social, o abandono infantil e a violência, mostrando como esses jovens são vítimas de um sistema excludente. Jorge Amado utiliza uma linguagem envolvente, misturando lirismo e crítica social, fazendo com que o leitor reflita sobre questões humanas e sociais profundas. Vou falar agora um pouco sobre a obra Vidas Secas, um dos maiores clássicos da literatura brasileira, escrita por Graciliano Ramos e publicada em 1938. A obra faz parte do movimento modernista, na fase regionalista, e retrata a dura realidade do sertão nordestino. A história acompanha uma família de retirantes, Fabiano, Sinhá Vitória e os dois filhos sem nome e a cadela Baleia. Eles enfrentam a seca, a fome e a miséria, enquanto vagam pelo sertão em busca de sobrevivência. Graciliano Ramos utiliza uma linguagem seca, direta, refletindo a aridez do ambiente e dos sentimentos dos personagens. A narrativa explora temas como desumanização provocada pela pobreza, a opressão social e a luta constante pela dignidade. A cadela baleia é um símbolo marcante, representando o afeto e a esperança em meio à dureza da vida. Olá, sou Renato Silva Negreiros, estudante do curso de Licenciatura de Letras da Univesp, Campus Santana, São José dos Campos. Vou falar sobre o uso de adaptações multimodais, como HQs e cinema, no ensino de clássicos da literatura brasileira. Essas adaptações funcionam como pontes culturais, facilitando o primeiro contato dos estudantes com obras que, por vezes, apresentam linguagem complexa ou distante de sua realidade. Por exemplo, a versão em quadrinhos de Dom Casmurro, que tem sido eficaz em despertar o interesse pela leitura do texto original. Além disso, essas adaptações promovem análises comparativas entre diferentes linguagens, literária, cinematográfica e gráfica, estimulando competências críticas e reflexivas. Os alunos aprendem a identificar escolhas narrativas, estéticas e ideológicas feitas por cada adaptador. É fundamental ressaltar que essas versões não substituem os textos originais, mas os complementam, enriquecendo a experiência de leitura. Cabe ao professor orientar esse processo, destacando as especificidades de cada mídia e conduzindo os estudantes a compreender as potencialidades e os limites de cada linguagem. Em suma, quando utilizadas com intencionalidade didática e sensibilidade estética, as adaptações para HQ e cinema não apenas aproximam os jovens das obras fundamentais da literatura, mas também ampliam sua capacidade de leitura crítica e de compreensão do mundo. Elas se tornam aliadas da construção de uma educação literária mais inclusiva, dinâmica e significativa do século XXI. Ao integrar essas mídias ao ensino dos clássicos literários, a escola se aproxima das práticas culturais, juvenis, fortalecendo as relações dos estudantes com o conhecimento formal e diminuindo distâncias que, por vezes, contribuem para a resistência à leitura literária. Essa abordagem reforça o papel da escola como um espaço de mediação cultural, onde texto, escrita, imagem e som complementam na formação de sujeitos críticos, capazes de transitar com competências entre diferentes linguagens. Muito obrigado pela atenção.
Olá, meu nome é Sandra Cardoso de Brito, sou aluna da Univesp, estou cursando licenciatura em Letras no Polo de Saltinho. Nesse artigo científico, exploramos como esse processo multimodal combina texto, imagem e som, sendo aliado no ensino da literatura, aproximando os alunos das obras clássicas. A migração de obras literárias para outras mídias atravessa séculos, mas ganha uma dimensão no século XXI, com os avanços das tecnologias digitais e visuais. Tecnologias essas que os alunos já têm uma certa facilidade de compreensão. Nesse cenário, as adaptações multimodais em formatos de história em quadrinhos e cinema despontam como alternativas para revitalizar o interesse por obras clássicas da literatura, assim aproximando o aluno com as obras. De acordo com Xavier, 2003, em O Cinema e a Literatura, toda adaptação fílmica deve ser compreendida como uma releitura e não como uma cópia fiel do texto-fonte. O autor destaca que escritor e cineasta permanecem a tempos, sensibilidade e perspectivas diferentes, o que torna natural e até desejável que a adaptação dialogue com o original, quanto com o contexto histórico e cultural em que é produzido. Já Ramos, 2009, em A Literatura dos Quadrinhos, argumenta que as histórias em quadrinhos representam uma forma legítima de expressão artística, que permite reconfigurar a experiência literária sem descaracterizá-las. Várias obras já foram adaptadas, como Capitães de Areia, que conta a história de um grupo de menores abandonados e que vive roubando para sobreviver, e também Vida Seca, que conta a história de uma família de retirantes que sofrem com a seca. As obras e questões sociais abordadas permanecem atuais.